Olá, mais um Gente de Vitória, o nosso último programa do ano. Chegamos até aqui porque nossas forças foram renovadas, né, Barbosa Filho? Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou e Deus ele tem nos sustentado. Durante este ano, muitos desafios, a gente às vezes pensa que não vai suportar, mas quando a gente pensa, né, que a gente precisa prosseguir e busca também a força em Deus, a fé, então renova nossas forças e chegamos até aqui. É com muito prazer, muita alegria que a gente faz esse quadro aqui, trazendo pessoas da nossa cidade. É tão bom, gente que tem história na cidade, gente que tem legado, gente que está deixando legado para as próximas gerações. E quando foi agora o final do ano, nós pensamos em trazer alguém que também tivesse um trabalho social na cidade, alguém que tivesse que representasse, né, tivesse essa cara, né, que ajuda as pessoas. Então, nós pensamos no Albergue Bezerra de Menezes, na história do albergue, na luta, né, que tem essa entidade. Nós estamos aqui hoje com Isaura Brandão, que é acho que da terceira geração, né, do albergue, né? Ela que abraçou, porque se ela não tivesse lá, como estaria agora o albergue, né? Mas é por essas pessoas que a gente está aqui, que a gente faz esse quadro. É por vocês que são gente de Vitória. E para ser gente de Vitória também a gente sabe que tem os momentos difíceis também, né? Tem as lutas, os momentos de desânimo, mas quando Deus coloca algo no nosso coração, Ele garante que a gente venha dar continuidade. Então é só Deus mesmo que pode ajudar essas pessoas que são mãos, né, de Deus, né? Deus usa para ajudar outras pessoas também. Então vamos falar aqui com Isaura Brandão. É um prazer estar aqui com Isaura. A Isaura é uma querida, né? Todo mundo conhece. Então, Isaura, seja bem-vinda. Muito obrigado. Já aproveitando para agradecer essa oportunidade e feliz com esse encontro nosso, né? Você que é uma pessoa amiga nossa, né? Da família também, e sempre esteve disposta também, né? A fazer um acolhimento, né? E também de uma forma atenciosa, né? Para que o albergue esteja em evidência, porque a evidência é que mostra realmente a realidade, né? Além da história, mostra também o que é o dia a dia, né, da instituição. Pois é, Isaura, essas instituições que estão aí acolhendo pessoas, a gente nunca sabe se a gente vai precisar colocar uma pessoa da família também ali. Então, não é, o albergue é de todos. Essas instituições, elas são para a cidade, para servir a cidade. Quantas pessoas de famílias conhecidas na cidade que estão ali, que precisam É, estar no lugar daquele. Então, é preciso que o lugar esteja bem cuidado, um lugar esteja, né, bem para receber aqueles também que até faz parte de famílias que até de condições da sim. cidade, mas que às vezes a pessoa não tem como cuidar e coloca no albergue. Então a gente vai conhecer aqui, né, um pouco dessa história do albergue. É um prazer, assim, né, você tá aqui, porque a gente chegar ao final do ano e trazer, né, a história do albergue, né? E nós vamos falar sobre esse início, né? Como é que tudo começou, né? É um início muito bonito, interessante que eu fiquei sabendo de algumas coisas bem interessantes, bem depois, né, do falecimento de meu avô, que é o fundador da instituição, Bionô. Fundou essa instituição em 71, a princípio para o acolhimento de tuberculosos, né? Era uma época que era uma doença muito perigosa. Ninguém queria o contato, nem queria conviver com as pessoas, né, que tinham essa doença. Então, o intuito do acolhimento daquele período foi esse. Depois desse período, começou também a questão da AIDS, né, que foi um surto muito grande,
e o albergue se tornou também um local de acolhimento para aidéticos, né? Então existia outro formato, porque existia o risco de contaminação. Então ele era um pouco diferente do que ele é hoje. Depois, com o fechamento do São Judas, além dos idosos que ali já estavam, vieram também esse público com a patologia mental, e aí é que se tornou um grande agravante para a instituição, né? Porque é uma instituição que não tinha o preparo e nem o recurso para esse tipo de público, mas também não quis dar o não ao pedido na época, né? Tanto do município quanto das famílias que não tinham realmente onde colocar ali aquelas pessoas, né? Então foi uma realidade de muitos anos na instituição, uma realidade bem complicada realmente, com pouquíssimo suporte, mas a gente fala sempre que é um dia por vez, né? Todos os dias a gente levanta com fé para fazer ali o que for melhor. E durante o período que meu pai esteve à frente, que foram 33 anos de dedicação, ele assume a instituição com 40 anos. Então a gente sempre fala que o período do auge da vida foi o período que ele resolveu, em respeito, né, ao pai, assumir ali também aquela missão, se dedicando 33 anos à frente da instituição. Hoje a gente fala que ele é o presidente de honra porque ele tem um apego e ele não consegue se distanciar, né? E também é importante para ele a presença ali, porque é a história também da vida dele. Mas com a mudança do nosso estatuto para abrigo de idosos, porque também fomos fiscalizados e foi feita essa exigência do Estado, a gente precisou fazer a alteração do público e hoje nós só podemos fazer acolhimento para idosos mesmo a partir dos 60 anos, e o público abaixo dessa idade a gente tem que ou devolver a família para aqueles que têm familiar, ou buscar outras possibilidades, né, de remanejo, o que não é fácil por não existir locais de acolhimento para essas pessoas também. E também por uma dificuldade, muitas vezes, que a gente tem até de acesso ao próprio MP. Que desde 2022 a gente buscou reuniões e não fomos atendidos, né? Porque a gente não pode abrir o portão, né, Vitória, e falar saia, né? Que nem como ser humano, nem como instituição, né? A gente pode agir dessa forma. Então hoje, com esse formato, ainda estamos nesse período de transição, ainda temos algumas pessoas abaixo, né, dessa faixa etária. Analisando tudo aí que você falou, um abraço a César, né? A gente percebia, César, quando era vereador, a preocupação dele, né, com o albergue ali, da dedicação, assumir ainda jovem, porque não tinha como terminar um projeto que foi de família, né, de sonho. Tem gente que sonha as coisas para eles próprios. Tem gente que sonha ter uma fazenda para ele. E tem gente que sonha um projeto para servir. Então, a fé sem obra é morta, né? Então, tem gente que sonha esse projeto. E, assim, César, né, abraçou o sonho do pai, né? Mesmo nas dificuldades, ele abraçou e está ali, né? São seres humanos que chegam. E é isso, é como você estava falando, das dificuldades que vocês devem enfrentar, porque vocês tinham um objetivo, que era só, né, aquele segmento, né? Mas vocês tiveram que, até quando você falou do hospital que fechou, e vocês tiveram que trazer aquelas pessoas para lá, e a demanda foi outra. Até teve um caso lá esses dias, não foi? De uma agressão de um. Nós tivemos, que foi esse ano ainda, né, a questão desse óbito de 2 internos do quadro mental, só que um deles era idoso já, então isso repercutiu, mas repercutiu com a mídia. A gente chama mídia, né? Mas quando a pessoa age, acho que com a falta de ética, acho que não poderia nem ter o nome mídia. Deveria ser de outra forma, porque muita coisa foi divulgada sem apuração, sem procurar a primeira instituição para que fizesse aquele relato. E o que é que eu sempre falo? São 52 anos de história do albergue que são construídos todos os dias. E os comentários e compartilhar coisas ruins e negativas, muitas vezes, joga, né, tudo aquilo água abaixo, né? Aquela história, porque as pessoas, infelizmente, é um sensacionalismo barato, né? Elas buscam as informações, aquilo que consta ali, ela acredita,
e não procura realmente saber, né, como se deu os fatos. E nós tivemos esse acontecimento, que foi também mais um alerta. A pessoa, né, que cometeu o crime, no caso, só foi retirada da instituição há pouco tempo agora, devido a uma pressão realmente que foi necessária fazer, inclusive de mídia. Inclusive encontra-se ainda no hospital de base, aguardando uma definição da justiça, que até o momento não aconteceu. E nós acabamos tendo que também falar, se não for tomado uma providência, a gente vai ter que abrir o portão e deixar ele sair. Porque ele só tem uma familiar idosa que não tem condições nenhuma de assumir a responsabilidade, né, por ele, e o risco muito grande para a instituição, primeiro, de estar fazendo um papel que não é dela, de estar deixando uma pessoa presa lá, e segundo, que não tinha segurança nem para os colaboradores da casa e nem para os nossos internos. Imagine você hoje com o quadro que a gente tem hoje, praticamente só idosos, o risco, né, que isso causava. Então, graças a Deus, pelo menos esse ponto foi resolvido, e que também isso comove muito a gente, porque é um ser humano, né, doente, e que a gente desenvolve um carinho, um cuidado, e a gente se preocupa como que vai ser também o amanhã dessa pessoa, né? Mas pela nossa alteração, realmente precisava, né, ser feito essa retirada dessa pessoa na instituição, para que a gente também vá se adequando ao que a gente precisa, né, como o ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência de Idosos. Você relatando aí, né, essa história, a gente percebe, né, quantas pessoas estão estão fora, estão na rua. Você contou a história desse rapaz aí só com uma idosa, né, uma mãe idosa, e realmente não foi fácil para vocês lidar com essa situação mesmo, não. É uma situação complicada, né? Como você disse, o objetivo da instituição é acolhimento. Aí de repente acontece essa história. Então assim, eu acho muito bom assim você relatar com tanta clareza isso, né? É uma coisa que às vezes a gente quer ficar livre daquela situação, porque colocar ele para fora, vocês iam ficar livre daquilo ali. Mas o objetivo que vocês tiveram até hoje do cuidado com o ser humano poderia, por uma coisa assim, não é uma coisinha, não é? Por uma situação que vocês poderiam ter uma atitude que deveriam desvirtuar aí, poderia trazer uma coisa negativa para a instituição e também para aquilo que vocês têm como objetivo até de servir, né? Porque o que mais importante não é você ter aquela instituição com gente lotado, é você estar servindo o ser humano. Então, como você disse, é um ser humano que poderia estar na rua. É uma pessoa que não tem culpa, que ele não tá no já refém da doença. Então, é essa questão mesmo que você plantar realmente, o que você planta, você vai colher. Então, quando você realmente você ali analisa aquele fato, né, com razão, né? Você analisa o que é que vai ser dessa pessoa. Ele fez isso porque ele não estava na razão. Ele teve um surto, entendeu? Mas realmente, Isaura, eu agradeço a Deus mesmo aqui por esse bate-papo com você, porque a gente precisa trazer essas realidades, entendeu? Para que as pessoas elas possam ver, né? Toda essas dificuldades que vocês têm, entendeu? Nessas instituições que tem um albergue, tem outras aqui também, o que vocês passam para acolher as pessoas, para estar acolhendo essas vidas que poderiam estar na rua, Sim, que poderiam estar fazendo uma tragédia pior na rua isso, também. Porque se esse homem estivesse solto na rua, ele estava prejudicando aí vidas, exato. não é? Porque, na verdade, nós somos uma instituição vinculada à parte social. Então, a gente não tem vinculação à saúde. Mas no caso da patologia mental, é uma questão de saúde, né? Então, a gente tem que buscar essas providências. Para você ter uma ideia, hoje mesmo algumas pessoas lá do albergue foram ao base para visitá-lo, ver como é que ele está. A gente não tem feito muito isso porque acaba que ele fica perguntando, né? Então, para evitar até para ele essa questão do vínculo que existia lá no albergue. E é importante a gente salientar também, Vitória,
que o albergue tem, assim, histórias que às vezes as pessoas vão procurar uma vaga ou vão procurar algum tipo de suporte e elas estranham um pouco as mudanças. As mudanças realizadas, elas foram necessárias. Porque a gente vem de uma história na época de meu avô que Itabuna vivia uma outra realidade, né? Então, até na questão, por exemplo, trabalhista, era outro tempo, outro mundo, né? Quando meu pai assume também ainda existia uma outra realidade. Então, hoje, por mais que nós ainda sejamos uma instituição com um vínculo filantrópico, não somos uma instituição pública. Então, as pessoas têm dificuldade de entendimento sobre isso. Nós temos, né, o cunho filantrópico, porque foi o que a gente também aprendeu, vindo de quem fundou, que a filantropia precisa existir, né? Não pode deixar de fazer parte, mas somos também uma instituição que pode se dizer privada. Então, as pessoas às vezes procuram as vagas, nos questionando algumas coisas por não entender, né, a nossa realidade. A gente hoje faz o possível para manter aqueles recursos de quem está lá acolhido dentro do que ele recebe do BPC. Mas para a nossa realidade, para o custo que uma pessoa tem na instituição, hoje o custo de uma pessoa que não use fraldas, por exemplo, é R$ 1.670. A gente recebe de quem paga integralmente 1.320, então não cobre. Para quem usa fralda, chega a 2.300 e pouco. Ninguém que está na instituição paga esse valor, né? Então, de onde vem, né, essa lacuna? Como que preenche? De onde vem tudo isso? Então, assim, não é fácil. Nós não temos recurso público devido às nossas certidões, né? A gente ainda não conseguiu organizar isso, mas a gente entende que a instituição precisa seguir adiante, a gente entende que a missão é muito maior do que tudo isso. Hoje a gente dá uma cara mais empresa, aí as pessoas falam, mas é porque é Isaura. Não é Isaura. É porque se a gente é uma empresa, nós temos que cumprir, né, com o que é exigido nosso da parte trabalhista, né, de recolhimento, de salário. Se nós temos fiscalização, então a gente é uma empresa. Então a gente precisa também agir dessa forma. Então as mudanças que estão vindo é para uma organização melhor da instituição. Temos vagas para realizar os acolhimentos na instituição também, mas tudo dentro das novas regras da casa. E a gente espera que as pessoas também entendam. Fica o convite que a gente sempre faz para que as pessoas cheguem na instituição para conhecer. Procurem as informações de forma mais clara, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o telefone, a pessoa pode ir também diretamente à instituição para saber como que ela realmente funciona. É porque é o seguinte, como você disse, os tempos, quando seu avô, né, pois é, então era uma coisa mais informal. Mas hoje, se você tiver uma queixa trabalhista, ninguém vai, o juiz não vai dizer que é uma instituição filantrópica. Não é isso? Vai exigir todos os direitos para aquele funcionário. Então você precisa realmente estar nessa organização mesmo, não é? Eu acho que como todas hoje as instituições são, eu acho que são adequadas. Eu acho que o Abrigo São Francisco também já está nessa gestão também, É porque, né, assim, de o custo organização para a também. instituição não é leve, porque, por exemplo, as pessoas pensam que quem trabalha na instituição são voluntários, não são, são contratados ou são prestadores de serviço, né? Então a gente tem aquela folha ali para arcar todo mês, temos todas as despesas mensais, temos alimentação, fralda, medicação, combustível. No caso do albergue, ainda aluguel do carro, que a gente teve o carro que pegou fogo. Até hoje não tivemos nenhum suporte em relação a isso. Então, assim, não é brincadeira manter, né? E o serviço que a gente presta é um serviço que traz muita dignidade para quem está lá, porque imagina se não existissem esses locais onde essas pessoas estariam. Porque o que a gente vê hoje é um índice de abandono muito grande. Então, por mais que a gente pense assim, tem um familiar, gente, a família está buscando hoje é o descarte. Infelizmente, é uma realidade. A gente vê a nossa ala masculina sempre maior do que a feminina, né, a quantidade de pessoas. A gente fala assim, porque quando é a mãe ou a avó, ainda existe uma ternura, eu acredito. Então, a procura para as mulheres ainda é menor. Para os homens, o índice de abandono é muito grande. Basta a gente olhar nas ruas de Itabuna. Nesses dias eu ainda falava sobre isso, que eu estou assustada com a quantidade de idosos que estão nas ruas, né? E muitos oriundos de outros municípios, né? Que acabam vindo aqui para a cidade e fazendo esse descarte na cidade, né? Então, assim, é uma realidade cruel.
Nós não estamos, Vitória, na instituição para julgar o histórico da pessoa. A gente não quer saber se foi ou como foi, o que deixou de ser. A gente busca o vínculo familiar quando é possível e se aquilo fizer bem para a pessoa, né? Senão, nós nos tornamos a família deles e a gente busca realizar o que é melhor dentro da nossa condição e da nossa realidade. A gente agradece muito as parcerias, os amigos, as pessoas que fazem nosso acolhimento como instituição, que fazem suas doações, que entendem o que é aquela realidade. E você citou um ponto importante que nenhum de nós sabe do nosso amanhã. Hoje todo mundo, graças a Deus, está bem, tem seu teto, tem saúde, mas a gente não sabe, né? A vida, muitas vezes, ela vai assim, ela vai capota, né? Que a gente fala. Então a gente realmente não sabe o que é que pode acontecer. E a gente pensa ali, por mais difícil que seja, a nossa parte estrutural, precisando de muitas melhorias, mas como seres humanos também, a gente busca fazer sempre o melhor para proporcionar dentro da nossa realidade o que eu falei agora há pouco, que é dignidade ao ser humano, né? É verdade. Quando você fala, eu não queria tocar assim nessa coisa mais forte, né? Porque do descarte, né? Você falou do descarte. É realmente quando é a mãe, é a avózinha, todo mundo às vezes, quando não tem filho também, quando só tem os netos já estão trabalhando, aí tem que ter esse lugar para de acolhimento. E a gente não sabe realmente. A gente não sabe como é que vai ser. Então, é cuidar daquilo que já tem, porque você não sabe se vai precisar até de um parente também, ou até da própria pessoa. Até da própria pessoa estar ali também. Tem gente que tem muitos filhos, né? Que tem filhos que acolhem, tem outros que até tem mais filhos, mas os filhos não acolhem também. Então, esse sentimento, né, que você está passando aqui, como eu disse, é muito bom as pessoas conhecer essa coisa, como é cuidar das pessoas ali, né? A gente vê que vocês realmente têm esse cuidado com essa história desse homem, né, desse cidadão que aconteceu, você poderia descartar ele. Ficar livre. Quando eu vi a reportagem, eu falei, meu Deus, esse ambiente agora, até para as pessoas que trabalham ali, vai ficar difícil. Como é que vai levar alimentação para ele? Mas ele permaneceu ali. E a questão também das pessoas que colaboram, né, com a aposentadoria, eu digo assim, elas se alimentam, como você disse, tem uns que usam fralda, medicação, ainda tem os funcionários também, está numa casa ali e está cercado de gente o tempo inteiro. Nosso setor de enfermagem, né, que funciona É, 24 horas, que a gente não tudo pode muito deixar caro isso. sozinho. É muito Exato. caro. Nós temos, às vezes, as medicações que são pagas, muitas vezes a gente recorre ao familiar, mas eles respondem, vocês já ficam aí com o benefício, como se aquilo ali, né, cobrisse a realidade. Porque se cobrisse a realidade, muitas pessoas não procurariam um local de abrigamento, né? Porque saberiam que aquele valor daria o suporte adequado, né? Nós temos familiares que manda o valor que quer, temos algumas dificuldades em relação a isso, temos alguns ainda na justiça, né, para que a gente consiga liberar, né, o benefício dessas pessoas. Hoje o albergue vive especificamente do benefício, que é o BPC, né, e das nossas contribuições do telemarketing, que caiu muito esse ano. Acredito que também pós-pandemia, depois também enchente, né, tivemos vários contribuintes que também faleceram, que são as pessoas mais antigas da cidade, que conhecem a história também do albergue. E graças a Deus que a gente tem as empresas e as parcerias que veem realmente ali como que vocês estão realmente fazendo para que esse trabalho seja mantido, né? Não é brincadeira você lavar roupa. Nós tínhamos 95, né? Agora estamos voltando para 70. Eu tenho vaga para 95 até 100 pessoas. Imagine lavar roupa todo dia, produto de limpeza todo dia, pelo menos 4 refeições que são obrigatórias, né? Todo acompanhamento para banho, para tudo mais. Então, assim, é uma realidade que não é fácil. A gente faz também pela existência da instituição em respeito, né? Às pessoas que vieram antes, que, no caso, meu avô, que foi quem nos ensinou o que é realmente o respeito ao próximo, porque a vida é baseada também naquilo que a gente faz.
Porque muita gente fala assim, eu não faço mal a ninguém. Já é um bom caminho, mas você também não faz o mal, mas o que é que você faz de bem, de bom, né? Então, a gente que tem tudo, eu falo tudo porque a gente tem saúde, precisa também buscar uma forma, né, de acolher, buscar um idoso para se tornar um responsável, ouvir a necessidade dentro do que pode, né? Prestar uma assistência. Nós temos despesas que são altas, porque temos telefone, temos internet, temos energia, né? Temos combustível e todas as outras que já foram citadas aqui. Não é baixo. Reformas, né? As reformas que são altamente necessárias e também não é fácil para a gente, às vezes, conseguir o próprio material para conseguir esse suporte. Fizemos agora a campanha manutenção, a né, do manutenção, é o local, mais difícil. É Né? Porque às vezes verdade. você consegue a reforma, mas a manutenção não é fácil. A gente tem que limpar calha, a gente tem que lavar tanque, então não é brincadeira, né? Fizemos a campanha de Natal dos ventiladores, graças a Deus, fomos abraçados. Temos ainda alguns lá para serem instalados, porque tem custo, então a gente está aguardando o início do ano para conseguir um suporte via prefeitura, Esse né? calor imenso que está aí. Não estava assim, eles passando mal mesmo, Meu né? Deus, imagina. Então, os que podem sair do quarto, mas e os que não podem? Então, a gente realizou essa A campanha. energia aumenta mais também no verão, né? Aumenta. Então, não é realmente fácil. Nós temos as contas de energia ainda da ala masculina em aberto. Fizemos uma campanha para a ala feminina, conseguimos regularizar. Então, assim, a gente encerra o ano pedindo que o albergue tenha uma visibilidade maior. Eu nunca falo só do albergue, né? Porque nós temos várias instituições na cidade. Mas essas instituições que acolhem, que se tornam a moradia daquela pessoa, que realmente são 24 horas de dedicação, elas precisam de um olhar realmente diferenciado e que todos aqueles que possam estar abraçando de alguma forma, acolhendo de alguma forma, chegue até nós, né? Eu precisei muito mudar o meu olhar como assistente social para quem está à frente da instituição, né? Então, eu tive que aprender um pouco a me racionalizar também, né? Tive que deixar um pouco o lado da história familiar, o lado emocional, para que a gente consiga gerir de uma forma mais organizada. Muitas coisas, graças a Deus, a gente já conseguiu amenizar, colocar em dia, mas tem muita coisa ainda para ser feita também na instituição. E a gente deseja iniciar um 2024 com um olhar maior, melhor e mais fraterno, realmente, em relação à própria sociedade, em relação do município também, que a gente sente essa necessidade, essa carência muito grande do município. É um olhar muito vago, né, em relação à instituição que disponibiliza a vaga, né, quando chegam os pedidos. Então, é um pedido, né, que fica aqui registrado também e que a gente possa continuar contando com o apoio de vocês aqui, que sempre estão acolhendo a gente. Barbosa está sempre procurando, né, saber notícias de como o albergue está, e que seja um ano realmente de ainda mais bênçãos para a instituição. Verdade. Então, assim, vendo, analisando também, quanto é que custa uma cuidadora se a pessoa estivesse em casa? Com salário mínimo, ninguém ia poder pagar um cuidador. Uma pessoa acamada. Só para cuidador, né? Só para o cuidador. E só um cuidador. Porque tem gente que precisa de outros também que façam aquelas diárias, que a estrutura do home care, você não vai ter uma pessoa exclusiva o tempo todo, né? Você tem que ter alguém ali disponível. Não é brincadeira. Eu tenho uma equipe hoje no setor de enfermagem com 10 pessoas. Então, nenhuma dessas 10 pessoas é de forma voluntária. Todas a gente tem que custear. Uma equipe de enfermeiros. Uma equipe, né? Então, aí a gente tem ali todos, que é o mínimo do salário que tem que ser pago para cuidadores, com insalubridade e todos os outros direitos que a gente tem que assumir essa responsabilidade para prestar esse serviço. Tivemos que fazer alterações quando vem a mudança da enfermagem. Então, hoje nós temos cuidadores e uma enfermeira RT, que fica 20 horas semanais na instituição para esse suporte, né? Temos cozinha, que tem que funcionar. Temos lavanderia, que não é brincadeira, né? Temos que ter disponibilidade de um motorista numa emergência que aconteça fora do horário. Então, a gente tem que estar ali numa parceria de todos para trabalhar na instituição. As pessoas também precisam entender essa realidade, né, dali de dentro.
Então, assim, temos a campanha da feira, que foi algo que meu avô fazia, que todo mundo, quando conversa comigo, fala, eu lembro de Bionô com balaio na feira, né? Então, hoje é um formato diferente, mas a gente ainda faz essas campanhas da feira, porque senão a gente não teria a oportunidade de disponibilizar para eles legumes, frutas, porque para a gente custear isso se torna impossível, né? Caro, Muito realmente. caro, para a gente não tem realmente como, né? Fazer isso. O que chega para o telemarketing é a despesa diária de proteína, de combustível, da manutenção, como você falou. Praticamente todos os dias do nosso pedreiro fala, tem coisa quebrada, tem que arrumar, tem que trocar, descarga, eu acho que eles não sabem usar, então é quase todo dia, né? Que tem que fazer essa troca. Então, assim, é uma realidade que muitas pessoas não fazem ideia de como que realmente é para se manter e para aquilo dali funcione. Então a gente realiza muitas campanhas durante o ano, porque Ter realmente são necessárias. lençóis, né? Inclusive é um pedido até De aproveitando, né? lençóis, Lençol solteiro com elástico, por favor, que a gente realmente tem essa necessidade. Capas de colchão, capa impermeável, que a gente tem uma quantidade lá que é pouca, né? Para o suporte necessário dessa instituição. E assim, uma coisa que eu tenho certeza que não falta a eles é respeito e amor. O resto a gente vai sempre buscando alternativas. Eu digo que eu sou a pedinte, mas tem que ser mesmo. Bom seria se eu dissesse assim, eu tenho como assumir toda essa responsabilidade e arcar com tudo. Mas aí também se perde um pouco do que é realmente o formato social, né? Que as pessoas precisam entender o que é essa realidade do social e o quanto isso é importante. Porque para mim, Vitória, se você deixa o social para segundo, terceiro plano, você não entendeu realmente como que aquilo dali funciona, né? é verdade. Eu acho que as pessoas devem ter esse despertamento mesmo, que o que você tem condição de ajudar. Muitas empresas em Itabuna têm muita condição de estar ajudando. Nós temos 3 instituições na Na cidade cidade. desse formato. Então, assim, pode se ajudar. Pode E, ajudar as 3 e se lembrando as quiserem, cidades não é? vizinhas, né? Porque os acolhimentos a gente não faz específico do público da nossa cidade, né? Nós temos várias pessoas de Ilhéus, nós temos várias pessoas de Itajuípe. Então a gente tem buscado também que os municípios entendam que a gente pode disponibilizar a vaga, mas de contrapartida precisa existir algum tipo de parceria e de suporte, né? Para as instituições, porque a família vai com aquele recurso achando que aquilo dali é suficiente e na verdade não é, e que a gente não acabe, Vitória, sendo forçado as 3 instituições a se tornar realmente privada e perder o sentido filantrópico, porque vai afunilando a um ponto que as 3 instituições já conversaram e isso é um pensamento nosso, mas que a gente torce para que a gente não tenha que chegar a esse ponto, né? Porque o que é que será feito da realidade das outras pessoas, né? Que realmente têm a necessidade e não vão ter um local para esse abrigamento, né? Então, precisamos também ter esse entendimento para que a gente não acabe sendo forçado a buscar essa forma, porque uma instituição privada, todo esse público que só pode contribuir com o seu benefício, que é o do salário mínimo, vão receber assistência como, né? Verdade, porque tem gente que não tem o benefício e vão ser rejeitados, né? Rejeitados. É verdade. Então, é como se fosse para cobrir, Exato. entendeu? Cobrir e também cobrir o que vocês recebem que não E dá não dá para poder manter a instituição Isso. também, entendeu? Mas assim, a gente faz esse apelo aqui, é uma oportunidade de quem está aí, porque eu creio que não é fácil mesmo o dia a dia, né? E falando de você, né? Agora, uma mulher também Sim. voltada, né? Agora é você, né? Que Sim. voltada para a instituição, né? Mais uma mulher, né? Porque o Abrigo São Francisco tem várias mulheres, né? Que são voltadas ali. Sim. E você agora no albergue. Então, assim, eu creio que é uma nova etapa do albergue, sabe? Quanto tempo você está lá, Isaura? Eu agora completo 3 anos, completei, né? 3 anos que fui realmente assim para fazer parte à né? frente, né? Para ajudar no início meu pai, porque eu sempre fiz parte desde que nasci, na verdade, né? O albergue já existia, mas eu vi ali realmente meu pai também cansado, né, Vitória? Porque tudo na vida da gente são fases, né? Então chegou um momento realmente que ele precisava também olhar para ele, para o cuidado com ele mesmo.
E a gente sentiu muito que precisava da mudança no pensamento. Meu pai muito paternalista e sempre a pessoa do sim, né? Sem saber dizer ou não. Coração bom. Coração bom, então ele tinha essa dificuldade. Eu falei, não tem como, porque o albergue vai acabar fechando as portas na situação que a gente se encontra aqui. Então a gente precisa ter uma mentalidade realmente diferente. Precisava mudar um pouco a forma de você ter o pulso, né? Ali, como que vai lidar com toda a estrutura, com as pessoas que chegam. A parte documental da instituição precisava também, né, de uma organização. Então, ele, com aquele jeito, realmente, todo mundo que chegava, ele dizia, não, te dá um jeito, pode ficar, deixa entrar. E com a minha chegada, muda-se muita coisa, né? Porque a gente enxergou que precisava realmente ser organizado. E não é porque a gente vá negar. A gente não nega o acolhimento. Mas existem algumas regras que precisam ser seguidas, porque você tem, por exemplo, chega uma pessoa lá muito debilitada, a gente não quer dar o não, se responsabiliza por essa pessoa. O primeiro momento que a pessoa precisa ir para o hospital, no caso, hospital de base, quando eles chegam lá, a primeira coisa que a gente ouve são ameaças de que nós seremos denunciados por maus tratos. Isso não é uma coisa que é uma vez ou outra, não. De todos os casos nossos que chegam no hospital de base, a gente ouve esse tipo de comentário. Mas a pessoa não sabe como aquele acolhimento foi feito e nem o estado que a pessoa chegou. Então, como que você quer responsabilizar uma instituição que fez um acolhimento para levar a melhoria daquela pessoa, de que é responsável por aquele fato a ela? Né? Nós acolhemos pessoas em estados graves, com escara já, que quando chegaram no hospital, nós somos acusados de maus tratos. Então, hoje a gente criou regras exatamente para isso. Forma para vocês, né? E engraçado que os casos que nós somos acusados são casos que foram do base para o albergue, por exemplo. Então, já foram nessa situação para a instituição. Né? Então, a gente teve também que fazer esse trabalho lá. Contamos com o apoio de algumas pessoas do setor social, do hospital, para que elas entendam como é também a nossa realidade. Que antes da crítica e do julgamento, a gente precisa conhecer os fatos, né? Então, hoje a gente tem um cuidado de enviar um relatório, imagine, para ir para o local, tem que levar um relatório da nossa enfermeira, da nossa psicóloga, para que a pessoa entenda como que aquela pessoa chegou e todo o histórico dela ali dentro. Então, assim, não é realmente brincadeira, né? Então, as pessoas falam que teve essa mudança positiva em relação à organização. Eu, como mulher, né, a neta, no caso de Bionô, das mulheres mais velhas, foi quem vivenciou mais aquela realidade de albergue, foi quem teve mais presente com ele até os meus 12 anos, né, vivenciando a história daquilo dali. Então, me sinto privilegiada de ter convivido o período que eu pude conviver com ele. Me sinto privilegiada pelos ensinamentos que eu pude ter, pelo lado humano, né? E a gente jamais vai deixar de lado o que a gente acredita, né? Que é o respeito ao próximo. Mas também, se a gente não focar nos limites, na organização, no que realmente precisa ser feito para que aquilo dali flua e tire um pouco do peso, né? Para a gente realizar um trabalho melhor. Então, eu tive que realmente ter esse foco, né? Nós tivemos que fazer vários desligamentos. Nós tínhamos uma folha altíssima na instituição. Então, a gente precisou fazer vários desligamentos. Ainda estamos pagando acordos, né? Que tiveram que ser feitos, acordos na justiça. Então, além da nossa folha, nós temos uma folha de acordos também ainda sendo cumpridas. Nós ainda não conseguimos voltar a fazer os recolhimentos de INSS e FGTS. Então, isso é um agravante para a instituição, né? Porque a gente sabe que é um direito que precisa ser regularizado, mas eu tenho dentro de mim a certeza e a fé que será alcançado, porque vontade e disposição para isso eu tenho para buscar. Me sinto assim orgulhosa de mim mesma como mulher, que é importante a gente relatar que as mulheres foram ocupando os lugares de pouco tempo para cá, né? Então, é um lugar que eu me sinto pertencente realmente ali e que faço realmente o meu melhor. Peço assim aos meus amigos e às pessoas que eu estou sempre pedindo que tenham sempre o olhar carinhoso comigo, porque realmente tem períodos que não é brincadeira de você pensar, será que amanhã a gente vai ter aquele alimento que é necessário para um acamado, por exemplo, né, que só pode comer uma comida pastosa, mais líquida. Então, assim, são N questões, né?
Eu moro ao lado da instituição, então o vínculo ainda é maior por eu estar ali. Então, qualquer emergência, eu estou ali ao lado. Então, hoje eu conto, graças a Deus, com uma equipe muito legal, com os meus líderes, são pessoas que entendem a nossa realidade. A minha diretoria hoje, que além de mim, temos o diretora social, que é minha irmã, Michele, temos um diretor financeiro, que é Wilson, que é uma pessoa que mostrou muito amor pela instituição. Então, graças a Deus, eu consigo hoje delegar algumas coisas para que eu possa também ter um pouco de vida, que também não é fácil, né? Porque a vida da gente, quando se torna responsável por uma instituição, é uma vida vigiada, né? Então, às vezes, eu sou criticada porque fui num determinado barzinho, como se a gente não pudesse ter vida, né? Então, a gente ainda passa por isso, tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, como que a gente se comporta e tudo mais. Mas eu estava ciente de tudo isso quando eu decidi realmente abraçar. Dentro de mim eu já me sentia preparada realmente para isso. E quero seguir até quando Deus permita, né, que seja eu que esteja lá da melhor forma, me dedicando da melhor forma possível também. E sendo a pessoa, eu não posso dizer assim, a mais correta, que todos temos falhas, né? Mas que eu possa agir com a maior coerência, né? Que a função que eu exerço hoje me exija. É verdade, você falou uma coisa, coerência, isso que é muito importante. Uma coisa assim, você pegou um legado, uma missão, né, que você abraçou, porque se não tivesse você agora, entendeu? Poderia ter os diretores, mas como você vivenciou ali, é uma Sim. coisa sua, é como se fosse sua herança. Mas é Ali é uma herança da missão, entendeu? Porque tem muitos filhos que deixam, muitos pais deixam os bens materiais para os filhos. Seu avô deixou missão. Missão, verdade. Eu acho que ele deixou a melhor coisa, viu? Porque existe tudo isso, esse sacrifício todo, mas o bom é fazer o bem. Porque Jesus, ele veio para servir. Jesus, o Filho de Deus, ele veio, né? Ele poderia vir como um príncipe, né? Mas ele veio na humildade, porque ele veio para servir a humanidade. Então, Isaura, eu acho que esse chamado é um privilégio para você. Uma bênção. É você estar plantando, né? Você está criando, né, o seu legado também. Na cidade que você foi criada, um legado que seu avô está deixando, você vai deixar para outras pessoas também. Agora é se cuidar emocionalmente também, porque você precisa estar bem, né? Lá tem na palavra diz assim, né? Pra gente é um mandamento, para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando você olha para aquelas pessoas necessitadas ali, você vai se colocar no lugar delas e dizer assim: se fosse eu aqui nesse lugar, como que eu gostaria de ser tratada? Como que eu gostaria de estar? Que comida eu gostaria de comer? Que cama eu gostaria de estar deitada, uma cama limpa, mesmo com um lençolzinho velhinho, mas limpinho. Como eu gostaria de estar, né? Eu gostaria de ser feliz na velhice, né? A velhice é uma passagem linda, né? É uma passagem Onde linda. deveria existir É um maior momento, respeito. maior respeito. Então, o que é que vocês estão cuidando ali? As instituições também, né? Que faz parte, né? Estão cuidando da fase da vida das pessoas que elas estão ali deixando a vida, né? Então, é um momento de também dar alegria para elas também, né? E aí nós vamos mostrar alguns momentos lá de vocês nas ótimo. fotos. Muito legal. Né, Rafa? As fotos do E albergue. sigam as nossas redes sociais, porque lá todo mundo fica bem informado. Olha aí. Eles gostam de festa, né? Gostam. Eles gostam disso. Então, é os últimos momentos deles que vocês estão oferecendo. Nas festas a gente libera as mulheres para poder participar na ala masculina, porque o refeitório é maior, né? Tem uma estrutura melhor, e eles porque dançam, elas ficam muito. Eles dançam homem e Muito, mulher são também? apaixonados. Aí são as nossas atividades que a psicóloga e assistente social, né, estão sempre realizando lá. Essa parte das atividades que ficam muito ociosos, né? Aí no período da Páscoa, que a gente sempre busca, Vitória, o que a gente puder levar para alegrar aqueles momentos, né? Hoje as festas Dia dos Pais e Dia das Mães, a gente trocou para Dia da Família, porque eles vivem a memória. Então eles perguntam muito por filhos e os filhos não querem falar, então a gente teve que fazer essa mudança, né? E os filhos vêm? Muito difícil, são raríssimos os que aparecem.
É muito chamada de vídeo, mas estão sempre ocupados. Essa aí também é uma... É uma acolhida nossa, Carlita. Essa é jovem, né? É. Mas já tem mais de 60. É porque não aparenta. É. Olha que bonitinha, que linda. Essa daí todo ano agradece a gente, que se não fosse o albergue, ela Ela é estaria na lúcida, rua. né? É. Tem umas que são lúcidas, né? Tem, Assim, tem. a idade, né? Tem umas que aí tem momentos de lucidez, né? É porque com a própria idade já começa, né? A questão da memória falhar. Então, a gente faz o máximo que a gente pode para um resgate. Nós temos uma equipe do psicossocial, a nossa enfermeira. Então, a gente, dentro do que a gente realmente pode proporcionar e realizar ali para eles, a gente sempre faz as festividades, porque eles não têm uma vida externa, né? Para você realizar uma atividade externa, precisa de uma estrutura realmente grande para levá-los. Então, ali dentro, a gente procura fazer o melhor que a gente pode nesses momentos de festividade. E fora deles também, né? A gente faz chamadas para os familiares toda sexta-feira, para os familiares que podem, que têm disponibilidade. A gente sempre pede que em algum momento a família vá buscar. Algumas famílias fazem isso, né? Pegam um final de semana ou pegam num período de férias. Agora mesmo nós temos um acolhido que está com a família, está passando o mês lá e depois volta. São poucos os casos, mas acontece. Quando volta deve ser uma tristeza para eles. Né? Alguns pedem para voltar, viu? É? Chegam lá, a família fala, olha, ele ficou perguntando e queria voltar. A gente não questiona, né? Maravilha. A gente não questiona o que é que aconteceu lá, mas a gente tá lá para receber Eles realmente. Se sentem melhor se no sentem, abrigo, né? às vezes se sentem realmente mais acolhido, pode ser que seja isso também, né? Então a gente, dentro da nossa realidade ali, é o que a gente proporciona. A ala feminina fica muito isolada, porque elas ficam numa à parte, né? Então elas não têm muita visibilidade de rua, não é a ala que é mais movimentada, de visita, então elas ficam mais isoladas. A gente aproveita também para pedir a quem tiver disponibilidade, né, queira dedicar um tempo para conversar, fazer um artesanato, proporcionar um momento, uma leitura, algo do tipo, porque elas ficam muito tempo ociosas. A gente também, na nossa rotina diária, não tem tempo para a gente estar sempre fazendo alguma coisa, né? Porque já tem os cuidados, já tem todas as nossas demandas do dia a dia. Então, quem puder estar fazendo também esse tipo de acolhimento com a gente é muito importante. Elas fazem amizade uma com a Fazem. outra. Tem umas que brigam, a gente tem que separar os quartos, porque se pegam, porque mexeu, porque usou meu perfume. Tem umas que exigem as marcas dos produtos que elas querem. Se você der de outro, elas não querem. Então, assim. É vocês que compram isso. É. Também tem essa demanda, essa preocupação. Tudo, Então, todo dia tem uma novidade lá, né? E quando a gente faz as festas, a gente deixa todos participarem, que aí precisa também aumentar a nossa vigilância nesses momentos aí. Mas é um momento de interação entre eles, que a gente precisa realmente estar proporcionando também. E as roupas? As roupas também vêm de doação, se tornam coletivas, não tem como separar, porque vão para a lavanderia manda de acordo aos tamanhos delas, né? E deles também. Então, às vezes, eles querem acumular nos quartos as roupas, a gente não permite. Às vezes, eles querem eles mesmos lavar, mas aí fica aquela lavagem, né? Que precisa voltar para lavar de novo. Mas aí a gente deixa em alguns momentos elas fazerem algumas coisas também, até para se ocupar, deixar a mente menos ociosa nesse sentido, né? Tem algumas que costuram, a gente não permite, porque deixar agulha, tesoura, a gente não pode. Então tem que ter muito perigoso esse cuidado. Nós temos um que faz tarrafas, que inclusive o apelido é tarrafa. Ele faz algumas lá para vender, então a gente fiscaliza melhor. A gente acaba permitindo, né, que ele continue fazendo isso. E também a ocupação dele no dia a dia é essa, né? Não é fácil você conviver num local onde você fica muito tempo sem uma ocupação. Porque a sua mente precisa de movimentação, né? Que a nossa mente, ela também é traiçoeira, né? Se você deixa a mente vazia, né? Então, é uma das nossas maiores carências mesmo ali. É um público que possa realizar alguma atividade com eles. Tem televisão lá? Tem televisão, poucos assistem. Algumas ficam no quarto, mas também tem no refeitório. Alguns gostam de ficar do lado de fora. A gente coloca música quase todos os dias, porque a gente vê que isso resgata muito a memória deles, principalmente as músicas mais antigas, que eles gostam, e às vezes até eles pedem, né, que a gente coloque para eles estarem lá ouvindo, e aí muitas vezes eles ficam cantando também. Então é um momento realmente importante, né?
realmente é uma É uma escola também de vida pra é uma gente, né? escola de vida, Porque é uma fase onde o acolhimento deveria ser o melhor e o maior. Porque na infância a gente tem a preocupação da criança se machucar, se a criança não se alimentou. E depois vem a adolescência, que a gente fala de aborrecência, né, que não é uma fase realmente fácil. Depois vem a vida adulta, que é dedicada ao trabalho, à família, É o ciclo, né? ao ciclo, né, a construir É, coisas. Depois que é um momento onde a pessoa poderia, de certa forma, estar aproveitando um pouco da vida, ela está passando por um acolhimento. Eu sempre falo, bom seria se não existisse a necessidade desses locais de acolhimento, que todo mundo fosse presente no seu próprio seio familiar, fosse bem acolhido, na verdade, né, no seu seio familiar. Mas, por outro lado, a gente tem que agradecer pela existência desses locais, porque senão o nível que a gente veria de abandono seria muito maior do que a realidade que já existe, né? verdade, com certeza. Com certeza. Esses locais é muito Muito importante. Eu importante. queria que você deixasse uma mensagem, né? Nós já estamos chegando aqui ao Sim, final, né, Rafa? Rafa, só temos quantos sim, minutos aí, 5. hein? Dá tempo, 5 minutos dá tempo da gente fazer esse É, agradecimento, né? cadê aquela foto, Rafa? Você preparou? Daqui a pouco eu lhe peço, viu? Ah, Rafa, não acredito. É a filha dele, Luísa, que eu queria Ai, que deixar aqui lindo. hoje na tela. Eu falei para ele que Ficaria eu bem queria terminar o bacana. programa com a foto de Luísa. É Luísa, né? Maria Maria Luísa, Luísa. é. A neta de Que essas Barbosa. novas gerações sejam melhores no olhar humano, né? Que elas entendam o que é realmente a realidade no cuidado ao próximo, né? Que é o que a gente almeja para os filhos e para os netos, né, Vitória? Que a gente possa deixar sempre um mundo melhor para essas pessoas, né? Eu, graças a Deus, tive pessoas que me ensinaram, me mostraram a importância disso. Eu sou muito grata pela oportunidade. E acho que a mensagem que a gente sempre deixa é que fazer o bem faz bem, né? Então, você falou uma coisa muito importante também, que é a gente, em primeiro lugar, amar a nós mesmos. A gente só ajuda o próximo quando a gente está bem. Então, a gente também precisa desse autocuidado, né? Que quem cuida também precisa de cuidado, né? Então, a gente não pode também esquecer disso. Mas eu quero deixar aqui a mensagem que, na verdade, acaba sendo também um convite para que a gente, em todos os momentos que seja possível, faça uma reflexão. Porque nós só temos o presente, que é o hoje, né? O amanhã ele não nos pertence. Quando chega o amanhã, ele já se tornou também um presente. Já deixou de ser o amanhã. E que todos nós que temos a possibilidade de receber esse amanhã, que é realmente um presente, possa ter essa reflexão da importância do trabalho social, do trabalho realizado pelo terceiro setor, de como seria difícil a nossa realidade se não existisse, né, o terceiro setor e esses locais de acolhimento. Então fica aqui o convite para que também em 2024 seja um ano próspero, cheio de bênçãos e de saúde para todos nós, e que a visibilidade desses locais aumente e que eles sejam reconhecidos pelo trabalho que eles prestam, de grande importância, levando sempre cuidado, amor e muita dignidade ao próximo. Agradecer a Deus, né, pelo ano que tivemos, grandioso e maravilhoso, que a gente siga com fé, sempre tendo resignação e não perdendo nunca o olhar humano e o olhar de humildade àqueles que precisam da nossa atenção. Muito obrigada pela oportunidade hoje também. Obrigada, Isaura. Quero agradecer nessa oportunidade da gente estar aqui conversando, falando sobre esse assunto tão bom, que é ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas neste momento já do final da vida delas, dando uma alegria para elas, né? Aquelas também que sofreram tanto. Às vezes as pessoas tiveram tanto sofrimento e depois na velhice sofrer ainda, ficar sofrendo. Então, esses momentos de alegria dos lugares, né, que são de acolhimento, é muito importante. Eu tenho muitas amigas minhas que elas gostam de pessoas de idade, elas gostam de velhinhos. Tem uns que gostam de crianças, outros gostam de pessoas mais velhas. Eu gosto dos dois, eu gosto de crianças e pessoas mais velhas. Então, é muito bom a gente poder oferecer isso e que vocês possam ajudar, que vocês possam estar com o coração mais aberto
que essas mulheres de Itabuna também aí, que vocês estão aposentadas, querem fazer alguma coisa, vai aí nesses lugares, no albergue Bezerra de Menezes, vai lá, se ofereça. Que você puder ajudar também, colaborar, você pode fazer um bazar, você pode fazer, buscar doações de pessoas também, pedir também. Isso vai ser muito bom para a sua vida e para o seu amanhã, porque a gente nunca sabe quem vai nos acolher na velhice, né? A gente nunca vai saber. Então, quem planta, colhe. E eu quero agradecer, né, por chegar a este momento com o programa, com esse quadro Gente de Vitória, agradecer esses meses, né, do ano que passei aqui com vocês, você que esteve aqui presente, você que contou a sua história. E eu creio, né, que teremos muitas histórias em 2024. Eu quero contar a sua história, falar do seu legado, o que você está plantando, o que você está fazendo. A gente está aqui para contar essa história. Mesmo que neste momento esteja acontecendo alguma coisa assim de dificuldade, mas você vai vencer. Você vence, porque Deus renova nossas forças. Eu quero desejar assim um feliz 2024, abençoado para todos vocês que estão aí conosco na TVI News. Até na próxima semana com mais história, próximo ano, né? Com mais história. Cadê Rafa?